Sempre foi, num discurso vibrante, ainda que realista, esquecendo-se que 3 anos antes o Império do Meio tinha mudado por completo com a Revolução de 1949. Pequim não gostou das palavras do representante de Salazar, o ditador de Lisboa, que persistia na recusa de reconhecer o novo regime chinês. Por isso, a nova China revolucionária, que estava longe de pretender tomar Macau, decidiu responder ao discurso do ministro com uma demonstração de força, fazendo soar as sinetas de alarme entre as tropas africanas que guarneciam a fronteira. O conflito durou alguns dias, acabando, como sempre, num pedido de desculpas do governo português de Macau, no pagamento de uma indenização e na consequente reabertura da fronteira terrestre, por onde vinham os abastecimentos vitais para a população de Macau, território que carecia de fontes próprias de subsistência. Esquecidas as convulsões de 1952, Macau retomou a normalidade da vida. Os batalhões africanos, contaminados pela propaganda marxista chinesa, foram sendo retirados por precaução, emagrecendo a guarnição militar, que chegara a contar com mais de 3.000 homens, número patentemente exagerado para um território tão pequeno. Em 1961 eclode a guerra em Angola, mas ao contrário das outras colónias, para onde as tropas se dirigiam em força, Macau reduziu o seu corpo militar de defesa, desfazendo-se das companhias de caçadores indígenas, os landins moçambicanos, e contraindo as diversas baterias de artilharia numa só. Contra a corrente do Império, mandava embora as companhias operacionais e supria quando muita falta, acrescentando à estrutura militar uma unidade burocrática, a Estação Postal Militar. Retirada a maior parte da guarnição, ficaram em Macau apenas alguns canhões como este. Já não se destinavam à defesa, mas sim a salvar em ocasiões festivas, nomeadamente nos 10 de junho. Na década de 60, o dispositivo militar, ainda que completamente obsoleto, continua a ser pesado. Mais de 1.000 homens para um território tão exíguo. No entanto, a guarnição, ao contrário do que acontecia em Angola ou Moçambique, mostrava a sua eficiência não na guerra, mas em exercícios. Tiros para o ar, não contra inimigos palpáveis, apenas fumo de pólvora seca. Estes soldados, em patrulha, sabiam que não seriam emboscados, como poderiam ser os seus camaradas da Guiné. Quatorze anos depois dos conflitos de 1952, Macau voltava a conhecer tempos aflitivos. A Revolução Cultural da China transbordava através das portas do cerco e inundava Macau em finais de 1966. Este o panorama que Nobre de Carvalho viu quando chegou a Macau. Oficial enviado para o campo de batalha sem saber que se travava uma guerra. Ao mesmo tempo que a Revolução Chinesa acometia os espíritos, chegava à colónia portuguesa da China um novo governador. Um governador com azar, na opinião de alguns. Foi um homem que esteve aqui e teve muito azar em Macau, num aspecto. É que quando entrou em Macau, conseguiu superar uma situação em muitos aspectos semelhante, evitando a derrocada da colónia que vinha dirigir, salvando em última análise a sua própria carreira, ainda que a contragosto de Salazar, que dava mais apreço ao incêndio do Forte São João Batista de Judá, completamente inconsequente, do que ao pragmatismo de uma rendição honrosa perante condições invencíveis. O transe macaense de 1966 congregou em torno do novo governador simpatias de todos os setores, mesmo daqueles que não eram afetos ao regime. Afinal, mais do que qualquer divergência, estava em jogo a sobrevivência de Macau. Ele foi um grande governador. Foi um grande governador porque desembarcou aqui em Macau e 2 semanas depois teve o grande choque, aquele trauma do Portugal estava sujeito. Por exemplo, abrangia apenas a imprensa portuguesa, era de longe ultrapassada pelas conversas de café. Havia necessidade de Quadros formados na metrópole discutiam o futuro, não em células clandestinas, mas nas tertúlias dos cafés, embora não se pudesse dizer que existia em Macau uma oposição organizada. Nem contra o governador, que continuava a suscitar o respeito de todos, nem contra o regime de Lisboa, que estava demasiado longe para ser levado a sério. Com os problemas do regime, da guerra do ultramar e até da Guerra Fria, Macau preocupava-se com os seus próprios problemas, depois de ter ultrapassado a crise de 66 e começar a conhecer Central. 1985, durante o mandato do governador Almeida Costa, Macau conheceu uma época de grande desenvolvimento.
os grandes empreendimentos começaram a ser lançados no terreno. Toda a vida político-económica passou a desenrolar-se em ritmo intenso, adequando-se ao quadro de uma estratégia que visava, essencialmente, transformar Macau num território com grande autonomia no plano das infraestruturas, na perspectiva de aumentar a qualidade de vida da população. No quadro da política de modernização em que Macau passou a ver-se ao espelho, num processo que tornou a cidade ainda mais pequena, por a imagem ter encurtado as já reduzidas dimensões do território. Ao mesmo tempo, porém, a realidade urbana apresentou-se ainda mais grandiosa, pois muitos recantos passaram a ser conhecidos por todos os que, devido ao seu cotidiano, nunca por lá tinham passado. A TDM foi, com a rotina de pôr uma emissão no ar, aperfeiçoando o produto que oferecia ao seu público. A televisão emitia num único canal, o 29, em duas línguas, o cantonense e o português. O primeiro responsável pela programação, Faria de Almeida, confrontado com o imperativo técnico de conceber emissões para um canal bilingue, implementou uma filosofia de programação que